Cícero, que é assistente social, trabalhador do SUAS há 10 anos, passou por algumas funções no SUAS, entre elas chefe de geração de emprego e renda, coordenador municipal do programa Bolsa Família, Cadastro Único e administrador adjunto dos sistemas de rede do SUAS. Além disso, Cícero Gonçalves, no âmbito do controle social do SUAS, foi presidente do Conselho Municipal e assistente social por 4 anos, mas foi conselheiro por 8 anos em municípios diferentes. E quando entrou na UFAL, ele já era trabalhador do SUAS, inclusive foi o contato com os assistentes sociais do SUAS que o despertou para a profissão. Representou um salto em sua atuação profissional e em sua compreensão do sistema. Atualmente, ele está como coordenador municipal da Vigilância Socioassistencial de Palmeira dos Índios, gestor municipal do Programa Auxílio Brasil e Cadastro Único, e administra os sistemas da rede SUAS no município. Seja muito bem-vindo, Cícero. Muito obrigado, Thalita. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Seja bem-vindo, Cícero. Nós agradecemos por ter aceito prontamente nosso convite e conversar conosco sobre os seus conhecimentos. E para iniciar, nós gostaríamos que você falasse um pouco sobre a sua experiência, enquanto trabalhador do SUAS. Quais são as suas expectativas enquanto trabalhador do SUAS a partir da avaliação do atual cenário do SUAS, levando em consideração a conjuntura política, social e econômica? Eu que agradeço o convite. Eu gosto muito de falar de SUAS. As pessoas falam que a minha paixão, de fato, assim, comecei a trabalhar no SUAS há bastante tempo, já são 10 anos. Antes de fazer serviço social, antes de cursar serviço social, já trabalhava no SUAS. E eu entrei no SUAS através do controle social. Eu era adolescente do CM7, na época, lá no município, e aí eu fui uma das cadeiras do Conselho de Assistência representando os adolescentes. Então, meu olhar sobre o SUAS sempre foi para além da atuação profissional, mas compreendendo a importância desse sistema, como um todo, para garantir a seguridade social. Talvez isso tenha me feito sempre olhar para o SUAS numa perspectiva crítica. E aí, apesar de eu via muito, e é comum no texto do SUAS, compreender que a assistência social é uma política que vai erradicar a fome, que vai erradicar a pobreza. Aí muito cedo eu percebi que isso não era verdade, mas que é uma política fundamental para fortalecer essa proteção social que exige a atuação de outras políticas. E nós podemos perceber isso paulatinamente acontecendo. O SUAS ele foi ganhando corpo a partir de 2005, principalmente, 2003 a 2005. Ele se fortaleceu bastante até 2016 e se transformou em uma política muitas vezes acionada para atuar de forma transversal, articulando outras políticas. Esse fortalecimento do SUAS se deu, sobretudo com os avanços normativos, com os avanços da participação social, com os avanços no financiamento, que apesar de não ocorrer com o valor definido ainda em lei, que é um avanço que precisamos, mas ele já ocorreu de forma regular, garantindo continuidade dos serviços, e infelizmente, de 2016 para cá, há uma destruição dessa estrutura. As bases foram atacadas. A organização, as organizações, a participação social, a cultura social, o financiamento, e aí vivemos até então em um contexto de destruição da política. Era o SUAS que já não era tão conhecido como as demais políticas, muitas vezes era reconhecido somente pelo Bolsa Família, atual Auxílio Brasil, somente por programas de transferência de renda pontuais e tarifados. Ele passou a já estava começando a ser reconhecido como uma política pública, que tem serviços que devem ser continuados, que tem programas, que tem benefícios, cada um com um objetivo muito claro. No contexto atual, isso voltou a ser destruído. Na verdade, a política de assistência ela voltou a ter um foco, sobretudo do governo, direcionado à transferência de renda, e aí o Auxílio Brasil é o carro-chefe desse movimento. Do outro lado está o programa Criança Feliz, a primeira infância no SUAS, mas aí passou a ser o carro-chefe da política de assistência, não mais os serviços, mas os programas, o que representa um regresso tremendo. Nós temos percebido que entre a própria população, o usuário da política, tem crescido também a vergonha de dizer que é usuário da política de assistência. Cada vez mais o discurso dos políticos, o discurso daqueles tomadores de decisão tem sido de que o cidadão não deve acessar a política de assistência, mas sempre que precisar, que é uma política somente para os mais pobres, o que revela um retorno naquele caráter, na
conservador da política, né, aquele caráter lá dos primórdios do que a política de assistência, que ele não era uma política pública, né, era realizada pela igreja, e aí isso tem feito também que o cidadão, né, tenha vergonha. Quem não ouviu, sobretudo na última eleição, a frase, não devemos dar um peixe, mas dar a vara para pescar, né? Isso revela esse caráter preconceituoso em relação à política e aos usuários da política, né? Então é necessário retomarmos nessa discussão que a política de assistência ela tem vários objetivos, várias diretrizes. Uma delas é a transferência de renda, o que garante lá uma das seguranças da criançada, né, que é a segurança de renda, mas ela também busca fortalecer os vínculos, ela também busca atender aquelas pessoas que passam por situações temporárias de vulnerabilidade, que passam por violência, negligência, defesa de direitos, né, e vigilância socioassistencial, que também é uma das funções. Compreender a realidade, né, buscar compreender como está se dando a intervenção do poder público no território. Eu acho que esse constitui os desafios atuais. Em uma conjuntura não muito tranquila, né? Tivemos as eleições para presidente da República e criou-se um ambiente em que o presidente saindo, tudo se resolveria e o presidente eleito, né, que acabou sendo o presidente eleito, o presidente Lula, seria a solução para tudo. Isso é uma armadilha, né? Não há como negar que o presidente atual se permitiu ser um instrumento, né, sobretudo desse neoliberalismo, para implantar aqui políticas muito duras ao povo, né? Políticas que retiram direitos, né, políticas que trazem retrocessos, mas com a compreensão de que isso é muito maior do que o Bolsonaro, muito maior do que o presidente Bolsonaro, precisa estar claro para a gente. Nós temos um cenário, um Congresso Nacional, um cenário extremamente conservador, um cenário em que se elegeram políticos com esse discurso, né, de que as políticas sociais não devem ser fortalecidas, vamos crescer o povo, vamos investir na economia primeiro, e o presidente sozinho não vai conseguir, né, mudar isso. Então, temos que entender também que não é só via caneta, né, como se convencionou dizer recentemente, que as coisas mudam. É necessário que a gente compreenda que o contexto não é fácil, apesar do resultado da eleição, o contexto ainda é muito crítico para a gente, e precisamos lutar para retomarmos aqueles direitos que foram tirados e para avançar, né, seguir aquela linha que seguimos nos SUAS até 2016. E discutir os avanços. Veja, eu sempre digo que quer compreender a trajetória dos SUAS, você analise a temática das conferências, né? E aí as conferências, elas foram avançando, as temáticas passaram a ter termos como consolidar os SUAS, né? Avançar, fortalecer os SUAS, avançar na agenda X. Agora as conferências começaram a trazer termos como não regredir, né, trazer termos como precisamos nos fortalecer para manter os nossos direitos, né, a defesa de direitos, que parecia que agora já estava, né, superada no âmbito da luta das conferências, voltou a ser na linha tona, né? E aí nós precisamos agora mobilizar para manter, para não deixar regredir mais os SUAS. Está na hora da gente voltar a trilhar esse outro caminho. Mas aí ciente de que a conjuntura não está favorável, apesar da eleição, né? E só a nossa mobilização, o senso crítico vai poder permitir que a gente possa intervir da forma crítica necessária, né? E com os instrumentos corretos, né? Fazendo as relações corretas, fazendo as mobilizações corretas. Muito obrigada, Cecília. Nós vamos dar continuidade à nossa entrevista, entendendo mais esses desafios da política de assistência social. Então, eu gostaria de saber, de acordo com as vivências, com a atuação do senhor, quais são os principais desafios na política e na assistência social, relacionada à assistência social. E se o senhor pudesse citar algum caso que o senhor achou mais desafiador. Para mim, o principal desafio da política de assistência hoje é o orçamento. A gente sabe que não existe política pública sem orçamento, né? E aí nós estamos numa clara disputa no campo, principalmente da economia, né? Da política, em que o neoliberalismo, o liberalismo, mas em que essas ideias elas têm retomado com força, né? Tem tido espaço governamental para isso, e aí as políticas mais afetadas são sempre as políticas sociais, entre elas a da assistência. Para você ter ideia, o orçamento previsto para 2023 tem um corte de 95%. Então, assim,
até para a gente discutir avanços na acessibilidade, também é um desafio da política de assistência, até para a gente começar a discutir composição da equipe, rever como está a atuação no território. Para tudo isso a gente precisa de equipe, precisa de condições e equipamentos. E aí a gente não está nem conseguindo discutir a ampliação de equipamentos. A gente tem discutido agora aumentar o emprego que tem. Então, para mim, o principal desafio é conseguir manter a estrutura, a base da política de assistência. Um outro desafio é o controle social. Eu entrei na política de assistência inicialmente através do controle social. E reconhecendo essa importância de que a sociedade, com os trabalhadores, com o governo, construa essa política, aparentemente a principal estratégia da solitude do governo atual foi acabar com essa outra base, com esse outro pilar. Tanto que, por decreto, o presidente chegou, inclusive, a propor a extinção dos conselhos. Ele extinguiu o Conselho de Segurança Alimentar e deu um prazo para que os demais conselhos de políticas públicas justificassem a sua existência. Então, essa é uma outra base fundamental, que se constitui hoje um desafio. Garantir a participação social, mas garantir também o controle social. E aí, ao lado do financiamento, a gente tem aí um desafio que compromete todos os outros. Quando as normativas, a gente pode dizer que avançamos bastante. Mas aí que faltam são as condições essenciais para dar completude aos avanços na lei. Nós temos a lei do SUAS, que foi criada recentemente, e atualizou a lei orgânica da assistência. Mas tudo isso necessita de estrutura. Então, para além daqueles desafios mais orientados, hoje a gente tem esse desafio de fazer com que a assistência seja reconhecida no orçamento. Então, já não há uma definição clara de quanto deve ser repassado, diferente de outras políticas, e hoje a gente não está conseguindo manter o repasse contínuo, que é necessário para que a política seja efetiva, para que a gente não volte aquelas práticas pontuais, aquelas práticas voltadas mais a programas e projetos temporários, de que a completude da política é através de serviços continuados. O senhor poderia dizer que a conjuntura atual, no caso do orçamento que o governo propôs, esse sucateamento é um dos principais desafios da assistência social? Com certeza, no âmbito da assistência, ela deve ser ofertada, e isso está lá na LUAS, também está na Política Nacional da Assistência, na Norma Operacional Básica do SUS, ela deve ocorrer de forma descentralizada. Cada ente federal tem um papel muito específico. O papel do governo federal é nortear essa política, financiar com a maior parte, mas também é lá que são definidas as principais diretrizes, é lá que são definidas para onde vai o orçamento público. E esse governo especificamente, mas aí não é só ele, na verdade esses cortes e essas investidas contra as políticas sociais já são bem anteriores, mas especificamente nesse governo houve terreno fácil para conseguir retirar recursos da acessibilidade e transferir para outras áreas. E a assistência acaba sendo, historicamente, a política mais afetada. A gente tem, infelizmente, agora a renovação do Congresso, que tem essa mesma linha conservadora, essa mesma linha neoliberal, e as expectativas, infelizmente, nos assustam. Apesar de termos conseguido eleger um novo governo, um novo presidente, na verdade, que tem uma linha historicamente mais voltada, ainda que com muitas limitações, mas a avançar mais no financiamento, na organização da política de assistência, ainda assim nós sabemos que há todo um cenário, está para além do cargo do presidente, essa luta e essa necessidade de manter os SUS. Quanto aos avanços na política de assistência social, atualmente, qual o senhor acha que deveriam ser as estratégias adotadas para que esse avanço continue ou, de certa forma, aumente, tendo em vista também a conjuntura que se instala e o quanto isso foi sucateado antes? Bom, é possível dividir o avanço da política de assistência em dois momentos. Nós temos um momento inicial ali com a Constituição, que se trata de um avanço normativo, muito importante, que depois se confirma com a aprovação da Lei Orgânica da Assistência, que também não foi uma aprovação fácil. A nova SUAS, a política nacional. Até 2012 nós tivemos um avanço normativo muito claro. A efetivação começou a ocorrer a partir de 2002, na quinta conferência. A gente é possível aprovar algumas diretrizes importantíssimas para a política de assistência. A partir de 2004 começa a se construir esse sistema único de assistência como conhecemos hoje. Um sistema organizado em todo o país, um sistema que visa manter uma uniformização, respeitando as particularidades, mas que se transformou de fato em uma rede.
né, em uma rede que busca garantir a proteção integral. A gente vai percebendo que foram ocorrendo avanços, foram sendo incluídas outras pautas, sendo realizadas outras estruturações, até 2016. Então nós podemos dividir esse momento como um momento de estruturação do sistema único de assistência. Esse momento foi imprescindível, foi aí que surgiu CRAS, CREAS, CENDEPOB, casa de passagem, houve um avanço no que tange aos benefícios eventuais, a política de assistência começou a ser compreendida como essa política que também tem o papel, né, de conectar as políticas, né? Essa intersetorialidade é muito importante. A partir de 2016 começam a surgir os ataques, muito mais direcionados às políticas sociais. E aí começa o corte do financiamento, nós temos o teto dos gastos públicos, que afeta principalmente as políticas sociais, nós temos a questão das investidas contra a participação e o controle social. Então, nós começamos a ter, né, como falei anteriormente, as bases da política sendo destruídas. E a mobilização também foi uma das bases que foi destruída. Nós perdemos a nossa conexão, né, enquanto trabalhadores, com as demais lutas. Infelizmente, não conseguimos nos mobilizar, né, de forma suficiente e necessária para que pudéssemos fazer essa defesa. Então, as principais estratégias hoje, né, a meu ver, seria a gente primeiro ingressar nessa luta maior, né, que é em defesa das políticas sociais, que é em defesa da seguridade social, e aí nós temos que pensar que está incluso saúde, está incluso previdência social, né, uma organização maior, né, entre os trabalhadores e também os usuários, e a nossa própria capacidade de articular esses espaços. Nós, se não nos unirmos, trabalhadores, usuários, estudantes, né, aqueles que também se interessam, né, que fazem pesquisa sobre a política de assistência, a gente não vai conseguir fazer os SUS avançar. Ainda que com um governo que se tenha uma perspectiva mais progressista. Então, eu acho que a mobilização hoje, né, e incluir todos os agentes, todos os atores sociais que participam da política de assistência nesse processo de luta é fundamental. Nós temos uma legislação, como já disse, não muito clara, muito avançada. Nós temos alguns avanços da história da política de assistência, graças à mobilização, e nós temos várias lutas aí, né, surdas, que precisam das mãos, e aí sim, nos fortalecermos enquanto seguridade social. Então, eu acho que hoje a principal estratégia é se manter com esse olhar crítico, né? E agora tratando do serviço social, é algo muito caro o serviço social, né? Se manter sempre na defesa da política, né? E se manter sempre conectado às demais lutas. Sozinhos, nós não conseguimos fazer a defesa do SUS, né? E acreditando que um avanço, uma mudança do presidente também já é suficiente, tendemos a cair no erro que já foi cometido. E aí a estrutura sempre frágil da política de assistência acaba sendo desmobilizada de forma muito tranquila pelo governo. Como o senhor acha que podemos melhorar essa mobilização, essa união, tanto entre os assistentes sociais, quanto entre a classe trabalhadora e os assistentes sociais? A reflexão sobre a realidade é algo fundamental. Infelizmente, o imediatismo da política de assistência tem feito com que nós não nos atentemos a algumas coisas que são essenciais, como refletir de forma crítica sobre a realidade em que estamos atuando, como conectar as outras políticas com outros trabalhadores, como fortalecer a participação social no dia a dia, no contato com o usuário, né? Transformar a defesa da política de assistência, transformar a comunicação com o usuário como um instrumento também de fortalecimento da política. A participação do Conselho é importantíssima, e aí eu trago aqui o Conselho de Assistência Social, o Conselho Municipal de Assistência Social, porque cada ente tem o seu conselho, como um campo decisivo, né, de disputa, mas também um campo decisivo de formação. Então, o fortalecimento do controle social, a comunicação com o usuário, né, no dia a dia, não esperar somente pelas conferências, né, para que quando chegar às conferências estejamos com os atores sociais envolvidos e compreendendo, né, a importância da política de assistência e as possibilidades para que a gente possa avançar. Esse é um caminho, né? A gente vai ter, claro, vários caminhos, um deles é fortalecer essa pluralidade, como já dito, jamais cair no ponto de que na prática a teoria é outra, cada vez mais se aproximar também da teoria, porque ela que nos permite a leitura da realidade de uma forma crítica, né? E faz com que a gente compreenda as possibilidades de luta, né, e de mobilização. Então, é um trabalho do dia a dia, né? Eu acho que a nossa atuação profissional exige isso.
Exige a reflexão cotidiana sobre as nossas práticas, exige uma comunicação clara com o usuário, né? exige uma participação nos ambientes, né, de decisão, quando permitido, né, nos ambientes de controle social, nos ambientes de mobilização da categoria e da política. Né? Então, eu acho que esse é um dos caminhos possíveis e que tem nos faltado, infelizmente. Né? Tem havido muita divisão sobre como deve ser a luta, né? E aí nós temos a política de assistência em uma caixinha, lutando sozinha, a política de saúde lá, lutando sozinha, e tem uma luta já há bastante tempo, a seguridade social lutando sozinha e quase sem mobilização, enquanto poderíamos estar em uma luta conjunta, né? Inclusive construindo conjuntamente estratégias práticas, né, e estratégias de mobilização. A próxima pergunta é relacionada à teoria prática que a gente vinha conversando na anterior. Eu gostaria de saber, tipo, como o senhor analisa essa questão teoria prática no exercício profissional, como o senhor avalia também a formação acadêmica em relação à atuação profissional, visando, é claro, a universalização de políticas públicas e a formulação de políticas públicas mais eficazes. Só isso. Só isso. Vamos dizer que quando um profissional diz que na prática a teoria é outra, ou ele não viu bem a teoria ou a prática está comprometida. Porque não há como pensar a atuação profissional sem uma base que dê sustentação ao nosso olhar e à nossa atuação profissional, à nossa prática. Então, especificamente, né, pensando aqui na formação da UFAL, fui aluno da UFAL, e sempre existia uma crítica no sentido de que a gente tem pouca aproximação com a prática, a formação é muito generalista, e aí chegando na atuação profissional, você percebe o quanto isso é importante. Essa possibilidade de você conseguir chegar em qualquer política pública, em qualquer campo, em qualquer espaço socioocupacional e conseguir ter um olhar crítico da realidade, você ter uma atuação profissional, uma metodologia muito clara, né? E você conseguir se aproximar, óbvio, daquilo que é o objetivo do campo socioocupacional que você está, sem perder aquilo que é diretriz, aquilo que é princípio da profissão, né, aquilo que está contido no nosso código de ética, no nosso projeto, né, político. Então, a formação, a meu ver, nos permite compreender bem a realidade para propor intervenções. Né? Então, a meu ver, não há possibilidade de se desconectar da prática. E eu acho que muito do que ocorre no dia a dia é justamente essa desconexão. Quando a gente deixa a prática de lado, a gente começa a improvisar. Isso é um problema. Né? A política de assistência ela já foi historicamente conhecida por improvisos, por ações pontuais. Eu apago um incêndio aqui, eu apago um outro ali, sem uma clareza, né, nem de compreensão da política, nem uma clareza de continuidade desse serviço. Então, se a minha prática ela for uma prática pontual, uma prática improvisada, isso vai refletir sobre a política, né? E isso vai refletir também sobre a pessoa que eu estou atendendo, sobre o cidadão atendido, como a gente chama no de assistência, o usuário. E aí não há possibilidade de discutir universalização nesse sentido. Né? É uma outra discussão que eu acho que a gente nos prolongaria muito mais. Há quem defenda que a política de assistência ela não é universal. Né? E aí não há possibilidade de se tornar universal. Mas aí a gente tem que pensar em que conceito de universalização eu estou propondo. Né? Ela tem que chegar a todos que dela necessitem. Quando eu falo de universalização, eu estou pensando nesse sentido. Aqueles que vão precisar da política, eles vão poder acessá-la quando necessário, em volume suficiente, em qualidade suficiente, né? E a tempo. Porque também há situações em que a política precisa chegar com aquela oferta o quanto antes. Né? E, para isso, a nossa atuação profissional é muito importante. A nossa forma, né, de atuar. Se eu olho para o cidadão como um sujeito de direitos, como aquele que está indo lá acessar um direito, como quando ele chega na saúde, quando ele chega na educação, qualquer outra política, a minha atuação vai ser uma perspectiva integral. Né? Eu vou saber que o cidadão está ali buscando proteção social, e proteção social de forma integral. Então, eu vou compreender o cidadão nas suas várias dimensões e fazer com que esse direito seja garantido, né, de forma, na sua integralidade, né? Inclusive é um dos princípios do SUS. Se eu olho para o cidadão numa perspectiva de que ele está indo lá buscar um favor, de que ele está indo lá como um coitado, então provavelmente a minha atuação em relação ao cidadão também
não vai dar essa proteção integral. Né? Eu vou tratar ele, focar, na verdade, no problema apresentado. Né? E aí isso com certeza compromete o atendimento, mas compromete também, né, os SUAS como um todo. Então, o fortalecimento dos SUAS, além daquilo que a gente já discutiu, fortalecimento da participação social, fortalecimento da estruturação, né, da composição, fortalecimento do financiamento, também passa, né, pela nossa atuação profissional. Na verdade, não há como desconectar essas coisas. Mas voltado principalmente para a formação, para as diversas formações que hoje existem e as diversas perspectivas dela. Como o senhor avalia? Não posso citar cada uma delas, são muitas, mas de forma generalizada. Há linhas, né, em que perspectivas críticas, né, perspectivas que no serviço social acreditavam já ter superado há algum tempo e que foram retomadas com muita força, sobretudo de 2016 para cá. Ainda há uma perspectiva conservadora do serviço social, né? Ainda há uma perspectiva que, infelizmente, atrela o serviço social e, por consequência, a política de assistência, as práticas mais de tutela do cidadão, né? As práticas mais de compreender o cidadão como alguém ali que precisa ser direcionado, né? A atuação profissional acaba sendo de uma forma hierarquizada e aí fere alguns princípios fundamentais e fere o princípio de um próprio sistema único de assistência. Né? E nós temos uma perspectiva aqui né, na nossa realidade, tende a se sobrepor sobre as demais, que é uma perspectiva crítica, né? Justamente essa perspectiva em que busca compreender a realidade na sua totalidade, como ela né? De buscar compreender o cidadão, né? Quando ele apresenta a situação para o atendimento e para a intervenção, de uma perspectiva mais integral e, claro, isso passa por essa formação profissional, né? Mas ainda há formações que apresentam necessidade de serem readequadas, né? É delicado isso, já tenho ouvido falar muito, mas um exemplo é o EAD, né? Infelizmente houve uma expansão muito grande do ensino à distância, quase entramos no início agora na pandemia, né? E já sentimos, deu para sentir aí como é, mas ainda há, além da formação à distância, uma não preocupação, talvez uma falta de acompanhamento melhor de como está se dando essa formação, que materiais são repassados, de que forma é repassado, né? O que é que é apresentado para o estudante, o que é cobrado do estudante. Isso também tem comprometido muito nosso fortalecimento enquanto categoria. Né? Cada vez mais o mercado vai buscar profissionais que reproduzam, né, o que a instituição quer. Né? E aí, infelizmente, muitas formações, sobretudo no setor privado, têm buscado garantir isso. Profissionais sem uma concepção crítica, né? Quase muitas formações baseadas em manuais, como se baixasse o profissional, chega lá de forma robotizada, seguir aquele manual de instrução ou aquela receita, e aí falta justamente aquilo que discutimos antes, né? Que é essa formação crítica, generalista, que é a nossa base para a intervenção na realidade. Então, a formação, com certeza, compromete bastante as políticas, né, os campos em que intervimos, e, infelizmente, tem havido crescimento no número de cursos de serviço social, de vagas, mas não tem sido levado em conta a qualidade. Isso tem comprometido bastante, né, a nossa categoria e a nossa capacidade, inclusive, de mobilização. Finalizamos a entrevista, né, enquanto trabalhador do SUAS, advindo de uma universidade pública, qual é a importância da implementação do SUAS diante da situação das expressões da questão social na sociedade capitalista brasileira? Durante muito tempo, não se falava em assistência social como política pública. Né? A gente tinha iniciativas pontuais, como já dissemos, a gente tinha assistência social relegada à caridade, né? Seja da igreja, depois das primeiras damas, depois de instituições privadas, filantrópicas. E aí nós não tínhamos essa garantia da continuidade. A avaliação social, que é fundamental, não se concretizava. Né? Tivemos avanços normativos importantes, né? E aí, destacando essa importância do SUS, ele tem que marcar bem a Constituição Federal, pela primeira vez, passa a tratar a política e assistência social como um direito do cidadão e dever do Estado. Né? Nós temos a LOAS, nós temos as conferências de políticas públicas, que foi um avanço ao trazer essa discussão para a sociedade, fazendo com que o governo e a sociedade civil dialoguem, né, sobre a política de assistência.
Tivemos uma estruturação do SUS a partir de 2005, que foi fundamental. Né? Os serviços eles começaram a trabalhar junto aos programas e aos projetos de forma integrada. E aí o cidadão que é atendido, por exemplo, no CRAS, ele passa a ser entendido ali numa perspectiva integral, que ele é atendido no CRAS, mas ele também já passa a ser inserido em outros serviços, em outros programas, em outras políticas, né? Não uma perspectiva imediatista, de atender aquela situação apresentada como um problema, né? E que a família depois de uma fragmentada vai a outra política, buscar outro caminho. Então, compreender esse processo que estruturou um sistema integrado, né? Que busca, tem como princípio a garantia do direito, a defesa do direito, a garantia da proteção social, né? E a vigilância socioassistencial, é de fundamental importância. É uma revolução, na verdade, muito grande a política de assistência, né? Porque durante muito tempo ela só era voltada, a assistência só era voltada em contribuir. E o Estado deixava que aqueles que não podiam contribuir ficassem, né, a vencer dessa caridade, a vencer dessas ações pontuais. Hoje, com a política de assistência, apesar do retrocesso recente, nós temos essa perspectiva do direito. Né? E aí nós temos esse cidadão compreendendo que ele tem uma rede, né, que vai acolher nesse momento difícil, nesse momento em que necessita dessa intervenção do Estado, mas não mais uma perspectiva de caridade, ele não vai chegar nessa política numa perspectiva que está pedindo um favor, né, mas realmente uma política que garante direito, né, um dever do Estado e um direito desse cidadão. Na universidade, na formação da universidade pública, principalmente, a gente ora se apresenta ali como alguém que estuda a política, ora como um usuário, né? Isso é muito comum, sobretudo na universidade pública. Então a gente sente essa importância de uma forma muito mais impactante. Né? A gente vê quantas vezes, quando as políticas de assistência estudantil, por exemplo, regrediram, quantos colegas acabam deixando, né, a formação, que não conseguem continuar. Né? Nós vemos a importância de quando a universidade se aproxima da comunidade, o quanto ela traz um retorno significativo nessa troca, né? E esse momento, por exemplo, é uma troca, é um momento de fortalecimento da política, né, e da formação profissional. Então, compreender os SUAS diante dessa dinâmica é conhecer que é uma política de seguridade que precisa ser defendida, né? Precisa ser defendida desde já. Eu acho que todos nós temos um papel importante nisso. Estudantes, profissionais, né, trabalhadores do SUAS, usuários do SUAS, porque só dessa forma o governo compreende, né, essa importância de manter. Mas a política de assistência, respeitando os seus avanços, ela continua sempre sendo como disputa, porque ela é sempre vista pelo governo, principalmente, como gasto. Né? E aí, quando ela entra no orçamento como gasto, ela já tem toda a sua possibilidade de fortalecimento comprometido. Muito obrigada. E assim, para finalizar a nossa entrevista, nós gostaríamos que o Cícero finalizasse a sua participação também, deixando uma mensagem, tanto para nós estudantes, né, quanto para a população, e de fortalecimento, tanto da nossa categoria profissional, né, quanto as futuras assistentes sociais que seremos, mas também para profissionais formados e para a população usuária, né, para essa importância de fortalecermos e de valorizarmos essa luta, né, que deve ser coletiva, de fortalecimento do SUAS e da cultura social. O SUAS ele é uma construção histórica, né? Ele é uma construção, ele é uma vitória, um avanço que só foi possível graças à participação de todos os brasileiros. E é isso que precisa ser definido, né? Essa continuidade, essa defesa de forma conjunta. Né? Essa conquista, ela não está garantida. Vimos agora recentemente o quanto ainda é frágil, o quanto ainda as investidas contra o SUS são presentes, né, e conseguem de fato comprometer a concretização dessa política, né, e até a continuidade. Muitos serviços parados, muitos serviços em programas essenciais, eles foram tirados de pauta, e aí citando alguns programas do IPED, que é o programa voltado ao enfrentamento do trabalho infantil, o acesso ao trabalho, né, entre outros serviços que foram extremamente fragilizados. Então, a defesa dessa política é fundamental. Aos estudantes do serviço social, a principal mensagem é: não desapeguem da teoria. Né? Não há um ponto de que a prática da teoria é outra. Isso com certeza vai comprometer a atuação e com certeza vai comprometer os espaços socioeducacionais, né, em que estamos atuando. E a população entender que é um direito, mas é um direito que não está garantido efetivamente, apesar de estar em lei. Né? É um direito que precisa ser defendido no dia a dia. E
ocupem, né, utilizem sempre que necessário os equipamentos públicos, né, o CRAS, temos o CREAS, né, que inclusive uma das falhas nossas ainda, enquanto trabalhador do SUS, é essa política de comunicação. Né? Muitas vezes a vinda da assistência é o problema do serviço de renda. E a família muitas vezes está passando por uma situação de violação de direito, de violência, e não sabe que pode procurar mulheres, porque acha que é uma faixa de renda, por exemplo, para procurar mulheres. Né? Então, utilizem, né? Tem um CRAS no seu território, se não tem um território, mas no município lá tem um CRAS. A maioria dos municípios brasileiros tem um CRAS, né? O agricultura também concentra aí alguns benefícios, como benefícios eventuais, mas ocupem esses espaços, busquem os seus direitos, né? E também ocupem os espaços de participação social. É fundamental. E os espaços de participação social não devem ser só voltados ao cidadão usuário da política. Nós, enquanto trabalhadores, né, enquanto estudantes de serviço social, enquanto usuários também da política, precisamos ocupar esses espaços. Os conselhos de políticas públicas existem, e é uma possibilidade de governo e sociedade civil dialogar na perspectiva de fortalecimento da política. As conferências de assistência social também são fundamentais, e a participação social se dá também no dia a dia. Né? Como há um direito, toda vez que esse direito for violado, ele precisa ser denunciado. Essa violação de direito precisa ser denunciada. O Estado precisa saber que ele pode e deve cobrar os seus direitos, seja no conselho, seja indo, né, até os órgãos públicos que estão negligenciando, e muitas vezes é necessário até acionar o Ministério Público, porque a defesa da política ela se dá também nesse campo. Não é só no campo da mobilização, né, das conferências, dos conselhos e da luta da categoria, mas também a cobrança, né, e muitas vezes é necessária a intervenção desse outro poder, que é a justiça, para efetivar esse direito. Então, precisamos defender o SUS. Ele é uma conquista de todos nós, ele é extremamente necessário, ele está para além da transferência de renda, e não é possível haver garantia de proteção social do cidadão sem a intervenção do SUS, sem a existência do Sistema Único de Assistência. Então, precisamos, compreendendo isso, a gente precisa nos engajar mais no dia a dia na defesa dessa política. Precisamos deixar claro para os governantes e para aqueles que têm poder de decisão que o SUS existe, né, o SUS resiste, e ele é uma necessidade, um direito e uma conquista do povo brasileiro, do qual nós estamos dispostos a abrir mão de forma alguma. Muito obrigada. Então, Cícero, nós agradecemos mais uma vez a sua participação através da partilha de conhecimento, das suas experiências. Nós te parabenizamos por ser um profissional competente, comprometido com a categoria profissional e com o projeto ético-político da profissão. Esperamos que a gente possa construir cada vez mais uma política de assistência social mais comprometida com a classe trabalhadora e com os movimentos da nossa profissão. Muito obrigada e até a próxima. Eu já comecei, viu? Eu sei,